O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheio de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Isaías, emprestando sua voz a Deus, insiste em nos convocar aos sonhos. Trata-se de uma profecia que concretamente expressa o que vai dizer o apóstolo Paulo, que entende muito bem o que significa ter que continuar seguindo mesmo entre frangalhos, quando nos convoca na carta aos Coríntios a não desistirmos de esperançar, porque mesmo atribulados, nós não somos abatidos, mesmo postos em apuros, temos que esperançar. E a esperança é virtude que cresce em nós a partir do avesso. Ela é tanto mais forte na medida em que o seu exterior tende a desmenti-la. Por isso, o apóstolo Paulo, olhando para Abraão, olha e vê nele alguém que foi capaz de esperar contra toda a esperança. A palavra do profeta Isaías, portanto, é muito atual e é uma pedagogia, uma delicadeza da igreja colocar estas profecias no ritmo do fim do ano civil e início do ano litúrgico, na medida em que, como lembrava Abu Janra, foi muito prudente quem dividiu o ano em 12 meses, porque 12 meses é tempo suficiente para qualquer um de nós chegar ao limite da loucura. Então, Isaías, neste ritmo do fim do ano, vai dizendo de passos que estão cansados, de mãos que estão frágeis, de corações despedaçados que devem se deixar curar pelo Senhor. Firmar os passos, recobrar o ânimo
e ser capaz de desatar os olhos e os ouvidos. Ouvidos antes de tudo, porque este é sempre o convite dos profetas. Desatar os ouvidos, porque é sempre preciso escutar bem. Sem escuta não há relação. Sem escuta não há saúde interior. E sem escuta não há fé. Voltamos do profeta ao apóstolo Paulo, quando diz que a fé vem para os ouvidos. E é por isso que a profecia de Isaías diz, ainda ontem escutávamos, fala ao coração do povo, ao seu íntimo. E é essa escuta que toca profundamente ao coração, uma voz suave como um sussurro, um grito para despertar, que nos seduz os ouvidos. Outra imagem do profeta Isaías. A cada manhã, o Senhor me desperta o ouvido para eu ouvir como discípulo. E é graças a essa escuta da palavra de Deus que a gente se converte. Shuv, no hebraico, muda de direção. E neste mudar de direção, vemos sobre uma outra perspectiva. Todos precisamos da cura dos olhos. Às vezes a gente não se dá conta de que tem 2 ouvidos e 2 olhos e uma boca. Porque é preciso estar sempre atento, sempre perceber e ser moroso no falar. Prestar bastante atenção naquilo que nós dizemos e, sobretudo, quando a gente reclama. No Evangelho nós vemos que os fariseus são murmuradores, estão o tempo todo maldizendo. Quem escuta mal, diz mal, ouvido adoecido, língua maldita. Mas quando o ouvido se deixa curar pela força da fé, quando o ouvido se deixa seduzir, persuadir por Deus, ele se cura. E do ouvido nós passamos também à cura dos olhos. 2 caras nunca devemos ter, porque isto é fingimento, patifaria, mas temos que ter sempre um par de olhos diferentes para ver a realidade segundo uma outra perspectiva, para deixar que a fé faça cair as escamas, para ver o mundo segundo o olhar de Deus e segundo Deus a imagina. E Isaías é muito insistente nisso. Ele, a cada momento de sua profecia, vai nos ajudando a sonhar, a ver de um outro modo, porque, como diz Orben, os homens podem ser divididos em 2 grupos, aqueles que são realistas e que sabem para onde está indo. E quantas vezes a gente sabe para onde está indo e tropeça no meio do caminho? Orben diz 2 tipos de homens, os que sabem para onde estão indo, que são os realistas, e os sonhadores que já estiveram lá. Então, em Isaías, a gente recupera a paixão pelos sonhos, porque sonhar significa assumir uma outra perspectiva. E nos lembramos também daquilo que Joel diz, que quando o Espírito fosse derramado, os velhos teriam visões e os jovens poderiam profetizar. Isaías, ao seu modo, com a sua poesia, está dizendo que é tempo de continuar sonhando, é tempo de deixar-se conduzir pela escuta da palavra de Deus e curar-se no olhar, porque quando o nosso olhar muda, a realidade ao nosso redor muda. Tudo muda no nosso entorno quando o nosso interior muda. Boa parte dos nossos problemas e dos nossos desencontros tem a ver com perspectivas viciadas que nós vamos assumindo. Uma maneira, quase como a gente diz, não é? Seja no interior ou aqui, tem gente que assume uma viseira de burro e só consegue olhar nessa direção. E Isaías está dizendo que é preciso dilatar o olhar, ver de uma outra maneira, reinventar-se. Uma das maneiras de dizer de uma nova perspectiva, de uma mudança de rumo, é essa insistência do tempo da Quaresma e também do tempo do Advento, neste deserto que deve florescer. A Bíblia tem uma insistência no deserto, porque o deserto é uma consequência inevitável da perda do jardim. Então, nós somos criados num jardim, num Éden, lugar das delícias de Deus, instância de cultivo. A primeira profissão do homem é ser jardineiro, porque nesta descrição do ofício do jardim, no livro do Gênesis, se diz que cada um de nós tem que se compreender com a ajuda da graça de Deus como um cultivador de si,
um cultivador das nossas relações entre nós, um cultivador da nossa relação com Deus. Porque se a gente não cultiva, não presta atenção no detalhe, não alimenta, não irriga, seca. Se a gente não se cultiva, a gente se seca. Me arriscaria a dizer hoje que estamos em tempos muito secos, porque a gente não temos momento para nos curtirmos e vamos cada vez mais nos tornando estranhos a nós. Tanto estranhos a nós mesmos que a gente não entende que a felicidade é verdadeira quando ela é discreta e não quando ela é excesso. Temos que comer o tempo inteiro, postar o tempo inteiro, estar falando o tempo inteiro, estar fazendo o tempo inteiro, porque não temos uma comunicação com o nosso humus, Adam, terra fecunda. Às vezes a gente tem que olhar para a gente mesmo e ver nestas pequenas podridões a ocasião do cultivo. Olhar para a gente mesmo e ver que às vezes a gente é esterco mesmo. Como Adão, somos pó, somos terra fecunda, e é a partir deste avesso que a gente tem que se cultivar. Uma fraqueza, um limite, uma decepção é um esterco em nós. A gente pode tirar algo de cultivado, entende? Do fracasso, de nossas podas, assim como é necessário na época certa do ano podar as plantas para que elas não gastem serva nos lugares errados, a gente tem que se podar. Um cultivo das nossas relações. Atravessamos momentos de seca, momentos de falta, e temos que deixar que a graça de Deus nos irrigue. Maria é uma grande companheira desses momentos de falta em nossas relações, quando olha para nós, olha para o nosso casamento, dizendo ao filho que disse em Caná da Galileia: eles não têm mais vinho. E é neste lugar da falta e das talhas vazias que o Cristo dá a sua graça e faz da água brotar o vinho da alegria. E também, uma vez mais, nesta amizade que precisa ser restaurada, e a nossa amizade com Deus. Porque é só quando a gente se sente amigo de Deus e pode confiar a Ele tudo, não entregando a Ele apenas as nossas sobras, é que a gente encontra a paz. Cantamos isso no Salmo. O salmista, escutando e ecoando o convite do profeta, que diz que é preciso desatar os ouvidos, ele diz: então eu quero ouvir o que o Senhor irá falar, quero ouvir o que Ele tem a anunciar. Quer dizer, em atenção à palavra de Deus, querendo nos deixar preencher por Ele, como Maria, sendo fecundados a partir dos nossos ouvidos, nos tornando amigos de Deus, o nosso coração encontra a paz. Então Isaías, na sua poesia, nas suas visões, está dizendo que no início havia um jardim, e esse jardim era um projeto de delícias, de encantamento, de encontro, de amizade. Mas, por consequência do pecado, somos forçados a, durante toda a vida, atravessarmos desertos. Nós rezamos isso na Salve Rainha. Somos filhos exilados num vale de lágrimas. Está muito presente lá no livro do Gênesis, porque todos nós fomos, em Adão e em Eva, expulsos de um paraíso. Aqui, em perspectiva psicanalítica, Freud vai dizer que é esta falta, é esta expulsão que nos constitui como sujeitos, porque a gente vai passando a vida inteira à procura de. E Lacan completa na perspectiva da linguagem: essa é a nossa grande tragédia, porque nunca mais, vai dizer ele, nós teremos esse objeto A, quer dizer, essa plenitude, esse contentamento, de modo que a gente pare de procurar. Então, o tempo do Advento é um tempo de refletirmos sobre nossos desertos, sobre a nossa procura por jardins, e, sobretudo, atravessar desertos neste lugar humano, demasiadamente humano, e nestes desertos ser capaz de encontrar, em primeiro lugar, um caminho. Isaías fala de um caminho, e estes caminhos geralmente vêm daquilo que a gente conhece quando atravessa fendas. Temos que fazer atravessamentos. Atravessamento de nossas paixões. Por isso, Advento e Quaresma nos chamam a deserto, porque no deserto, que em hebraico é midbar, lugar da palavra,
A gente tem que se despir do exagero para escutar o que importa. É paradoxal, porque deserto no hebraico é midbar, sendo que num deserto há um silêncio, porque é precisamente atravessando um deserto que a gente se torna capaz de fazer a verdadeira escuta. Num deserto, um copo de água vale mais do que milhões. Num deserto, qualquer mínimo barulho será um grande som. Num deserto, não dá para carregar muitos pesos. Num deserto, não dá para a gente atravessar com um salto alto, porque afunda. Entende? Então, nos momentos em que Israel deve se converter, e nós atualizamos isso nos grandes tempos fortes de vigilância e de conversão, o chamado é sempre ao deserto, ao midbar, que é o lugar do atravessamento das paixões, o lugar de nós nos perguntarmos sobre os nossos excessos. Porque, citando um outro da área da psicanálise, que é Jung, só quando nós atravessamos as nossas paixões é que a gente pode superá-las. Todos temos paixões, ambições, nossos medos, nossas procuras. Estamos o tempo todo apaixonados e padecemos por aquilo que suscita em nós paixão. Porque é a paixão que nos espreme como seres humanos, ora como falta, ora como excesso. E é só no deserto, num tempo de vigilância, de crise e de solidão, que a gente atravessa estas paixões. Então, quero insistir nesse ponto. O que havia no início, antes do tropeço dos nossos primeiros pais, no jardim, era um projeto. Por consequência deste projeto, a vida humana se torna uma luta, lembra Jó. E nós plantamos muito para colhermos, não raro, muitas urticárias. E precisamente atravessando este deserto, porque lembra Agostinho, quem nos criou sem o nosso concurso não nos salvará sem nós. Portanto, agora, como homens e como mulheres, temos que participar deste cultivo, temos que arar a terra, temos que redirecionar ductos de água para, com a ajuda da graça de Deus, fazer o deserto florescer. Mas isso não será possível só a partir de nós, porque a gente, lembra Jeremias, está o tempo todo cavando cisterna rachada. Achamos que comprando, que consumindo, que nos ocupando apenas de nós mesmos e nos esquecendo de Deus, a gente vai se saciar, e não vai. E a isso chegam à mesma conclusão a Bíblia e a tradição psicanalítica, como acabei de dizer, Freud e Lacan. No entanto, com a graça de Deus, aqui o nosso diferencial, como nós que temos fé, é Deus quem vai nos trazendo o ânimo, é Deus quem nos vai fazendo ter coragem. E Isaías diz que no momento em que passa a glória de Deus, o deserto vai se convertendo em jardim. E o que é a glória? A glória de Deus, na perspectiva bíblica, é uma manifestação da sua presença. Toda vez que a Escritura fala da glória de Deus, ela está dizendo de um Deus que se fez presente, que se fez próximo. Para a gente entender o que significa glória, já entraram num espaço onde a pessoa usa muito perfume e o perfume fica impregnado naquele espaço? Então nós poderíamos dizer que a glória é o perfume de Deus. Por consequência do pecado, nós tivemos a nossa amizade rompida com Deus. E aí vamos multiplicando securas. Agora, com a graça de Deus, dele que veio se fazer próximo de nós ao ponto de se encarnar, a amizade é restituída. A graça vem ao nosso encontro e cresce uma manifestação da sua presença, que é a sua glória. O Salmo 64 diz isso de um modo muito belo, quando ele diz que Deus vai coroando o ano inteiro com os seus dons, e os seus passos são fecundos, transborda de fartura onde Deus passa. Então, lá onde em sua existência estiverem multiplicando as faltas e os desertos, é preciso deixar Deus passar na fenda, é preciso permitir que Ele indique o caminho. Os seus passos são fecundos, transborda de fartura onde Deus passa e brotam pastos no deserto. É isto que Isaías está dizendo. E ele termina a primeira leitura
dizendo que a partir desta glória, a partir deste encontro, a gente encontra uma rota para poder voltar. Voltar, ter a capacidade de voltar para casa. Isaías está dizendo a um povo exilado, mas cada um de nós, desterrado de si, vai buscando volta. Só é possível voltar quando nós reencontramos a direção e o caminho. Esta direção, este propósito, este retorno, esta conversão, só são possíveis no encontro com o Senhor e no encontro com Ele, cantando o seu amor. Versículo 10, a gente encontra uma perene alegria, portanto uma alegria constante. Longe de Deus, toda a alegria oscila, mas com Deus nós temos um filete de água, nós temos um rio, uma torrente perene que nos fecunda. O Cristo é o canal da graça divina em nosso meio. É por isso que, como um prolongamento do que está sendo dito na primeira leitura, lemos o Evangelho de Lucas no capítulo 5, se diz que o Cristo ensina, e no hebraico, moré, serve tanto para ensinar, quanto é a palavra usada para dizer da chuva que cai. Então, o ensino de Cristo é uma água da graça de Deus que vem a nós e que nos fecunda em nossas securas, e Ele vem trazer a nós a cura, porque Ele é a própria graça divina, Ele é o que vem como desejado, entende? A ladainha do Advento diz: ó desejado, ó esperado, ó Messias, porque o nosso coração, para parodiar Agostinho, ele está seco. Está seco, a nossa alma deseja a Deus como uma terra sedenta e sem água, lembra o Salmo 62, e é somente quando Ele vem a nós, com a sua graça, com o seu consolo, que a gente deixa de ser uma terra rachada. Então o Cristo vem e é capaz de ver, e quem é visto pelo Cristo passa a enxergar de um outro modo. Quero insistir neste ponto, porque se aproxima dele um paralítico num leito, trazido por amigos de afeição comprovada, porque não abandonam o que está enfermo, e este é certamente um belo indício da amizade. Alguém que está conosco na casa em festa e na casa em luto, apresentam diante do Cristo, e no versículo 10 se diz: vendo-lhes a fé. Deus vê, escuta, se importa conosco. Para Ele, tudo que sofremos é muito interessante, de modo que, se a gente imagina que Deus está próximo apenas nos momentos de alegria, o Salmo 145 diz: não, é do coração atribulado que está próximo o Senhor. Então está próximo, como um íntimo amigo, atento às nossas enfermidades e, sobretudo, à nossa fé. O nosso desafio, sendo alcançados por este olhar de compaixão de Cristo, é também se permitir ver. Os fariseus se tornam guias cegos, diz o próprio Cristo. E volto a um dos primeiros pontos desta homilia. Também nós podemos ficar secos e cegos. A frustração nos cega, nossas paixões podem nos cegar, a falta de fé pode nos cegar. Eles veem, então, no Cristo, aquele Filho do homem prometido, o Messias, o grande ducto da água de Deus em direção a nós, e assim podem se curar. E são curados, e o paralítico é curado, em primeiro lugar, dos seus pecados, porque o pecado é sempre uma grande cegueira sobre si, sobre os outros e sobre Deus. Pecar significa ter os olhos atados, e depois são curados fisicamente, porque Cristo veio procurar e salvar o que estava perdido, e nós, por consequência do pecado, estamos perdidos em nossa interioridade, mas também, não raro, também em nosso corpo, e precisamos de cura. E se diz que aquele que é curado no corpo e na alma, aquele que é visto e que passa a ver, louva e bendiz a Deus, levantando-se e se pondo a caminho. Isto é, de uma maneira muito didática e muito concreta, o Evangelho está dizendo daquilo que Isaías poetiza. Quando estamos com Deus, encontramos um caminho que é uma resposta para os nossos descaminhos.
Quando nos encontramos com Deus, revigoramos as nossas forças, lembra o profeta Isaías, firmamos os nossos passos e as nossas mãos e podemos nos colocar de pé. Um movimento de anástasis, ou seja, nós ressuscitamos. A vida só é bela para os ressuscitados, lembra Leonid Andreyev. E assim, com os nossos passos firmes, levantados, podendo tomar nos braços aquele que era um instrumento da nossa decadência, um leito, poderemos glorificar a Deus e ver as suas maravilhas entre nós. Termino assim dizendo, o advento é um tempo de fazer do deserto um jardim. É um tempo de recuperar o ânimo e é um tempo de ser capaz de ver as maravilhas de Deus. Porque Ele veio uma vez, virá uma segunda, mas continua vindo a cada um de nós, como cantamos e dizemos na liturgia, presente em cada pessoa humana, realizando maravilhas que a gente só vai perceber se estiver atento, reclamando um pouco menos. Estamos reconhecendo a visita do Senhor, que é próximo de nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. A nossa